Estamos no ar com mais um episódio do seu podcast favorito, Fala Comigo, Mona Lisa, apresentado aqui por essa pessoa que vos fala, Alessandra Vespa, e os queridos amigos Júlio César Teles. Oi, pessoal. E Bruno Ribeiro da Silva. Olá, tudo bem? Welcome to the Matrix. Bem-vindos, né? Hoje a gente vai fazer um episódio só porque vocês pediram. Só porque deu muito certo dentro da Matrix, que é esse filme clássico, incrível, que tem tantas reflexões, perspectivas. Então o episódio de hoje é sobre Matrix. Matrix é esse filme de 1999, quase a virada do século, que tava todo mundo enlouquecido. O que vai acontecer em 2001? As máquinas vão dominar mesmo, né? E que já faz quase 30 anos. Isso que é maluco. 1999, já tem 27 anos esse filme. Eu tinha um ano Desnecessário você falar isso. Olha isso. E você também. Você tinha um ano? Nasci em 98, gente. Não dá. Tchau, vai, sai daqui. Vai, criança, vai embora. Vai pra lá. Mas é um clássico, né? Ele fala de tecnologia, sociologia, filosofia. IA. Escolhas, fala do humano, relações. Então por isso que a gente tem esse filme na ponta da língua sempre. É um dos meus filmes favoritos. Não sei se vocês gostam, assim, de Matrix. Eu gosto muito. Gosto também. Meu primeiro contato com Matrix, inclusive, foi no ensino médio. Você falou agora de filosofia. Lembrei que a primeira vez que eu assisti Matrix foi porque nós estávamos estudando o Mito da Caverna. E aí nós temos essa indicação do Matrix. Foi o meu primeiro contato. Caramba! Me veio aqui na mente agora. Falei, caraca, é verdade. Foi por isso que eu assisti, eu gostei do filme. E aí vira e mexe, você volta a assistir porque novas questões aparecem. E isso é muito doido. É um filme da virada do século que traz questões que quase 30 anos depois nós estamos aqui lidando. Sim, e eu assisti a primeira vez, não entendi nada. Aí eu tive que assistir 2, 3, talvez na 10ª vez comecei a entender alguma coisa. E hoje a gente assiste e tem outra interpretação. Você assistiu muito né? nova também, ou não? Muito nova, claro. Saiu, eu tinha 9 anos, eu sou de 90. Tudo bem, a gente era novo, mas depois a gente assistia e é difícil entender, porque a narrativa é toda complexa, né? Eu não assisti na época que lançou. Eu tinha idade já pra ter assistido na época que lançou, mas eu não assisti, eu fui assistir depois. Acho que eu devia ser adulto já, sei lá. Porque eu não me importei com Matrix, assim, então. Mas é um filme muito importante. Acho que é um filme, ele não é do século XXI, tecnicamente, mas ele é o filme mais importante do século XXI. Um dos, não parecer que eu tô exagerando. Isso. Mas um dos, porque ele mudou a forma de fazer cinema. A forma de tudo. Depois do Matrix, há um antes e um depois do Matrix, né? A estética, aquelas cenas do slow motion, enfim. É 360, tudo. A primeira vez que faz aquela câmera 360. As cenas de ação, mudou completamente a forma de fazer ação no cinema. E é muito engraçado porque eu acho, por exemplo, que é o único acerto dos Wachowski, das Wachowski. Agora, as irmãs Wachowski. Pra mim é o único grande acerto, porque depois elas não conseguiram fazer nada assim muito relevante, eu acho, pra mim, né? Nada que eu tenha gostado muito. Eu nem sei de coisas depois. Eu nem fui atrás, assim. Ela fez Matrix, né? A trilogia. E depois lançou um quarto filme que ninguém se importa. Eu gosto. É a única pessoa. Parou. A grande fã de Matrix aqui entre nós. Você gosta do quarto filme? Eu acho lindo. Eu dormi o filme inteiro. Puta, faz tempo que eu assisti. Mas é alguma coisa assim. A gente salvou esse mundo. Eles não aceitaram, eles voltaram pra esse mundo da Matrix, porque as pessoas são assim, mas a única coisa que importa é o amor. Não, eu gostei muito a coisa a ideia é bonita, mas a execução eu não achei tão legal, não. A execução eu achei, tipo, um sonífero. E, bom, elas fizeram depois o Speed Racer, eu acho. Speed Racer. Fofinho. Conheço. Fizeram aquela série, né? O Sense8. Elas fizeram Sense8? Eu amava Sense8. É boa, mas não se compara com Matrix, mas era legal. É. O toque do meu celular era da abertura do Sense8. Que loucura, né? Nossa, uma fã mesmo, hein? Das Wachowski. Ou eu tô falando de outra série, me confundi, não sei. Sense8 é aquela que as pessoas se conectam e estão em lugares diferentes. Acho que eu tô falando de outra série. Vamos voltar pra Matrix, vai. Voltemos pra Matrix aqui depois desse grande devaneio. Então, Matrix é esse futuro distópico que as máquinas venceram os homens e criaram a realidade virtual, né? Então, basicamente, a gente, falando a grosso modo, é isso. E vamos tentar discutir aqui alguns pontos, algumas coisas que a gente acha que vale a pena.
tem a trajetória do herói, tem as cenas que são marcantes, os personagens. Por onde começamos? Acho que pode começar pelo herói, porque a gente falou no episódio anterior do Odisseu, né? E, cara, é a mesma coisa. A jornada do herói tá em todo lugar, né? Que é esse sujeito comum, que leva uma vida comum, ele recebe um chamado, ele vai, ele obedece esse chamado, chega no momento, durante o percurso, ele tem momentos em que ele desiste, que ele não acredita, ele passa por um treinamento, ele tem um mentor, ele tem um tutor sempre, e há um momento em que ele aceita a sua missão, ele faz a missão e depois ele volta. É circular. O herói volta, só que quando ele volta transformado. Então, eu sei que você vai falar disso depois, mas tem o Neo, o Odisseu é um herói, o Neo é um herói, a própria história de Jesus, ela tá dentro dessa lógica, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis... O Nemo. O Nemo, que a gente falou. A gente falou, mas... Então, assiste o episódio anterior pra saber do Nemo. A jornada do herói. E com o Neo não é diferente. Ele é um homem comum. Qual é o nome dele? Anderson. Thomas Anderson. Ele é um homem comum. E ele recebe um chamado, ele tá mexendo no computador e começa a aparecer... O que aparece mesmo? Não lembro. Siga o Coelho Branco. Siga o Coelho Branco, que é a Alice, que a gente também já falou aqui, né? Que é a Alice segue... A Alice também é uma jornada do herói. Alice é. Ela segue o Coelho Branco e aí ela cai na toca e aí tudo acontece. É o que acontece com o Neo também, né? Ele segue o Coelho Branco, bate na porta dele lá, a menina que tem uma tatuagem com o Coelho Branco, ele vai atrás dela e ele cai na toca do coelho, né? Então, é isso. É o herói. Muitos elementos que dá pra gente falar, mas dois que tem nessas coisas é o chamado existe em todas essas histórias da trajetória do herói. E o Neo, antes da Trinity chamar ele, tem uma intuição já. Ele fala, né? Ele sente, né? Ele sente que tem algo errado. Agora eu não lembro se é a Trinity ou se é o Morfeu que fala. Não, é a Trinity. Que fala pra ele, você sempre sentiu algo estranho, né? Mas eu não sei vocês, mas acho que é uma sensação comum nossa, né? De parece que tem alguma coisa estranha. Parece que tem algo mais, que tem algo por trás dessas aparências. A gente tem uma sensação, como é uma intuição, né? Que eu não sei, eu achava que isso era uma coisa de adolescente, que tem essas dúvidas. Mas acho que não, acho que é uma coisa um pouco mais profunda mesmo, né? E o Neo tem, né? Ele fala, eu sinto que não é isso. Que este caminho que ele tá indo não é o caminho. Que tem um outro caminho que é mais verdadeiro, digamos. A impressão que eu tenho é que a gente sempre teve essas intuições de Odisseu a Neo, a nossa vida. Mas a gente acha que é algo de adolescente. A gente não ouve. Né? E a gente acaba soterrando as nossas intuições. Mas elas estão presentes. E se a gente ouvir, a gente vai entrar na toca do coelho. A gente vai entrar para um mundo que tá chamando a gente de alguma forma, né? Em diversas situações. E também eu acho que o chamado a gente recebe na vida vários. E não é assim, não é a vida não é um cinema, né? Não é um filme, não é um romance, uma grande epopeia, sei lá. A vida é um pouco mais comum, então, mas a gente recebe vários chamados durante o percurso, assim, da nossa vida. E que a gente fala não, às vezes, pra ele. Não, isso aí eu não vou. Às vezes você até tem uma intuição de que pode ser bom, mas você não vai, te falta coragem, te falta vontade. A gente não obedece, né? Porque se você vai pro caminho, a sua vida muda de direção. Parece que vale a pena pensar o que é esse chamado. Esse chamado é mais ou menos isso que fica ali incomodando a gente por momentos da nossa vida, que volta e meia a gente precisa sentir aquilo de novo e que faz nós encontrarmos quem nós somos, ou conosco mesmo, né? Ou nos perder também. Ou nos perder. Porque eu acho que pra se encontrar você tem que se perder. Acho que faz parte, né? O Anderson mesmo, ele é um programador. Ele é um cara que tá vivendo a vida dele ali, mas ele sente que alguma coisa tá errada. Ele já teve essa sensação. Em algum momento isso já pegou ele. E é a coisa do Odisseu que a gente tava falando, né? Quando ele tá lá preso com a Calypso, ele também sente que ele tem que voltar pra casa. Ele não lembra, mas ele sente. A gente sente as coisas. E é que muitas vezes, não sei por quais motivos, a gente poderia colocar muitos aqui, mas a gente tenta reprimir isso. De alguma maneira nós tentamos, é uma coisa de agora, é um momento, vai passar. E não, é a nossa jornada da vida mesmo. Porque no final é uma coisa existencial. Acho que é isso que talvez você fale, né, Bruno, que é mais profundo. De fato, é uma coisa que faz parte da tua caminhada, da tua vida.
pra onde que a gente tá indo aí no final das contas? Mas eu acho que é justificado a gente não obedecer a todos os chamados, no sentido de que é confortável. Uhum. O chamado é desconhecido. Você ir para o desconhecido é muito difícil. É muito difícil. Qualquer coisa, às vezes você tá num emprego Sim. que não é bom, você sabe que aquilo lá não é bom, você quer ir para outro. Só que aquele bom você já conhece, você já sabe como ele funciona. E o outro, você não sabe. Ele pode ser melhor, mas ele pode ser muito pior também. Uhum. Então, é mais confortável, é mais seguro até você estar ali naquilo que você conhece. É que é Faz isso. sentido, E essa né? provocação aparece na cena que a Trinity encontra pela primeira vez o Neo, ele entra no carro, e aí é desconfortável. Uhum. Ele não é muito bem recebido, é uma coisa meio, vai, senta, tal, vambora. E ele fala assim, não, eu não quero ir. Eu não quero ir, me deixa aqui. E aí ela fala, olha, se eu te deixar aqui agora, você já sabe o que vai acontecer. A vida que você leva, você já sabe. Você não quer escolher um caminho novo? E aí ele toma coragem e vai. Mas ele também tem esse momento de, não quero, me deixa aqui. Né? Porque é desconfortável. Totalmente. Essa realidade, que é o que tá aparecendo ali, né? Eu acho que a realidade, ela atua sobre nós e nós atuamos sobre a realidade. De maneiras e medidas desproporcionais? Com certeza. Que é um pouco o que tá acontecendo. É difícil você parar e olhar para algo que dói, olhar para essa realidade que não é real, que é a Matrix. Que aí ele vai pra pílula. Uhum. E tem outra coisa dessa comparação do Odisseu, Matrix e a jornada do herói, que é esse sofrimento, né? Eles sofrem muito, porque a gente às vezes acha que o herói, ele é glorioso o tempo todo, ele passa por prazeres e vence o tempo todo, mas ele sofre muito. O Neo sofre muito, o Odisseu sofre muito. Harry Potter, pelo amor de Deus, dá vontade de pegar esse menino e falar, vem aqui, meu filho, calma, é muito sofrimento, é muita dor. E talvez a gente tenha que entender que na nossa vida, a dor faz parte, né? O sofrimento faz parte. Para que a gente consiga crescer, consiga amadurecer, esse sofrimento tem que estar na nossa vida e a gente foge dele. Totalmente. Porque é dor. Porque é dor. Mas assim, eu entendo o que você tá falando, mas acho também que não é assim que na nossa vida a gente vai sofrer igual o Harry Potter. Acho que não. A coisa a gente sofre talvez um pouco menos. Ainda bem, né? Talvez, Não, acho que tem gente que sofre mais. Acho que tem gente que sofre até mais, acho que cada um tem a sua história, né? Mas eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não é, tipo, a vida gloriosa do herói, que isso é culpa do Superman, tá? Isso culpa de Hollywood. Culpa de Hollywood. O Superman é o herói perfeito e que tem todos os poderes e que ele é perfeito, inclusive moralmente, ele não comete erros e tal. Mas o herói mesmo, o Odisseu, ele é um herói completamente imperfeito, que faz um monte de burradas. O Neo também, que desiste, que é covarde, que não tem coragem, que ele precisa pular e ele não consegue. O Harry Potter também, ele acha que ele tem que decidir tudo sozinho, ele faz umas cagadas sozinho, porque, enfim, ele tem uma certa prepotência também, né? E, então ele é imperfeito. O Superman, ele é perfeito, e aí isso a gente acabou criando essa imagem de que o herói é perfeito. Mas a gente, na nossa vida aqui, muito mais comum, que fazendo podcast, a gente não é nem um herói sofredor para passar 10 anos perdido, igual o Ulisses, o Odisseu, mas também não é o Superman, né? A gente tá ali no meio do caminho, assim, entre o Ulisses e o Superman, caminhando ali em várias direções, né? Até porque o Superman não é humano. Se você é humano, você tem essas questões de vícios. Eu gosto do The Boys. Vocês assistiram The Boys? Não. Eu assisti The Boys e eu acho que ali tem uma sacada. Que é a sacada de problematizar esse herói perfeito. Se ele é tão perfeito, ele sai esmagando, matando gente, detonando, porque não dá. Os deuses gregos, né? Exatamente. É Deus, mas também é vingativo, é maldoso, né? Essa dualidade do ser humano Sim, tem que estar se for posta, humano, né? ele é dual. Sim. Ele tem virtude, ele tem vício. Não é perfeito. Não dá pra ser sempre perfeito. Tem situações e situações. A gente já comentou isso algumas vezes. Dependendo da situação que você tá, dependendo da realidade que atua sobre você, você vai agir de formas diferentes. Não dá pra sempre ser assertivo. A gente tenta, mas várias vezes você depois olha e fala, ih, deu ruim. Por quê? Porque a gente tentou e não conseguiu. E fazendo também paralelos aí de Matrix e Odisseia, existe também o agente Smith, né? O agente Smith é esse vírus, essa programação que quer manter a Matrix. Ela quer te manter dentro dessa tentação.
E a Calypso, no livro do Homero, é essa tentação. Ela quer te ocultar das suas verdades e te manter ali na praia, com todos os prazeres. E será que a gente sai dessa Matrix? Será que a gente quer sair, Eu acho que né? falou agora, o agente Smith é tipo o algoritmo hoje, né? Ele fica lá, ó, te mantendo daquela rolagem Matrix. infinita, ou dos stories, sei lá. E te mandando um monte de informação, te colocando dentro de uma bolha e te enchendo de informações de uma coisa que você tá interessado. E faz com que você não saia dali nunca, né? Acho que vale a pena falar o que é a Matrix. As pessoas assistiram, né? Mas vale a pena a gente pensar um pouco isso. Porque a Matrix é justamente esse lugar criado de alienação. É esse lugar criado para você achar que você está ali, enquanto na realidade Matrix, os seres humanos estão abastecendo, funcionando como energia de todo aquele mundo que foi tomado pelas São as máquinas. pilhas, né? São as Exatamente, se pilhas. torna uma pilha, uma Exato. bateria, né? Inclusive, curiosidade, eu vi que na obra em que se baseia Matrix, não é pilha, né? A pilha foi utilizada no filme, mas na obra que se baseia Matrix, seria algo mais próximo de um processador. O humano não forneceria energia, ele forneceria o pensamento, essa coisa do processamento, porque os nossos neurônios processam muito mais do que as máquinas são capazes de processar, num certo sentido. É só uma curiosidade que eu acho legal. E aí, tudo isso pra quê? Pra dizer o que é a Matrix. A Matrix é justamente esse lugar pra colocar o ser humano ali. E tem uma coisa no filme que eu gosto, que tem um momento que o Morfeu tá explicando pro Neo sobre o que é, porque ele precisa ver, né, pra saber. E aí ele vai dizer que a primeira Matrix... Não, Morfeu não, minto. Na verdade, é uma cena que o agente Smith tá conversando, né? E aí ele vai falar que a primeira Matrix foi justamente criada na perfeição. E que o cérebro humano, o ser humano, não se adaptou a ela. Por quê? Porque a perfeição, nesse ideal de um super-herói, de algo que nunca erra, ela não é real. Não convence, né? Não faz o que é parte. muito perfeito a gente não aceita tanto, Não né? é nosso, né? Não é nosso, Então, essa é uma parte que eu acho muito interessante, porque quando a gente fica falando dessa realidade, dessa Matrix, também a gente pode pensar na realidade que nós estamos vivendo hoje virtual. E as pessoas hoje, nós, inclusive eu, muitas vezes a gente escolhe ficar na Matrix. Sim. É mais confortável. Então, isso é uma coisa que eu me pergunto muito. Porque quando a gente assiste Matrix e é criada dentro desse melodrama de bom, errado, mal e certo e ruim, tem o Cypher, que é esse cara que saiu da Matrix e ele se arrepende. E ele quer voltar pra Matrix, tanto que ele trai a nave e ele volta. E ele tem a famosa cena que ele tá num restaurante comendo uma carne super suculenta, tá? Eu queria comer aquela carne. E ele fala, eu sei que isso aqui é falso. Eu sei que é uma sinapse pra minha mente, mas eu aceito, porque a ignorância é uma bênção. E a gente automaticamente odeia esse personagem, porque ele é um traidor. Como que ele pode ser suscetível aos prazeres da carne, enquanto a civilização de Zion está lá? Mas assim, às vezes a gente quer a carne gostosa. E é uma tentação. Entrar no Instagram e rolar o Instagram é muito gostoso. Você fica lá, é um prazer que te dá, Ver né? aquele meme divertido, aquele meme que te tira uma risadona. E aí você manda pros amigos, compartilha com os amigos. Ouvi falar comigo, Mona Lisa, sair mandando pra todo mundo. É verdade. A gente tá no Instagram. Então a gente é o Cypher às vezes. Então, sabe que é um professor, né? Um clássico de professor mostrar o Charlie Chaplin em tempos modernos, mas também mostrar Matrix, cenas do Matrix que fizeram com você. E eu fiz isso com os alunos, a cena da pílula, né? E aí eu fico com aquela pergunta, deixo a pergunta pra eles, que é de qual pílula vocês tomariam? Eles vão muito facilmente pra vermelha, que tomariam a vermelha. Que me deixa um pouco chateado, porque eu queria que eles não fossem tão facilmente pra isso. Que escolhessem a azul pra ter um pouco mais de debate. Mas acho que na real, assim, acho que a gente escolheria muito mais a azul do que a vermelha. Porque pelo que a gente tava falando do desconhecido, né? E porque o desconhecido é sempre assustador. Mas falando da pílula, é uma cena muito clássica. Muito clássica. Todo mundo já viu lá o Morpheus apresentando, né? Estendendo as mãos com as duas pílulas e que o Neo toma a vermelha. Então, mesmo hoje, né, quase 30 anos depois, a pílula vermelha ainda é uma parada aí na internet, né? As Sim. pessoas... Mas, claro que o filme é evidente que ele tá sendo reinterpretado, né?
de uma forma muito diferente, eu acho, do que pensaram as idealizadoras, né? E normal, as obras são abertas, é isso mesmo que acontece. Mas o que quer dizer essa cena? Como é que eu interpreto, e acho que vocês também, né, nesse lugar? Tipo, que verdade é essa que o Morpheus oferece pro Neo? Essa é uma verdade e que o Morpheus fala, eu só te ofereço a verdade. Não estou dizendo que vai ser gostosinho, que vai ter prazer, que vai ter comer uma carne gostosa, não sei, nada disso, é só a verdade. Então, o que o Morpheus está falando é que a verdade tem valor em si próprio. É só a verdade, nada mais do que isso. Se você quer outras coisas, então não é esse o caminho. E que verdade é essa? Que esse acho que verdade é uma das palavras aí que a gente está há milênios debatendo, né? Mas que verdade é essa? Porque não é uma verdade, assim, que você vai descobrir algo e vai saber algo, simplesmente. É um tipo de verdade que ela exige uma transformação da própria existência. O Neo vai ser outra pessoa depois de tomar a pílula vermelha. Ele vai ter que abandonar aquela forma de viver que ele vivia até ali, que ele conhecia até ali. É um nascimento mesmo, né? Então, o que o Morpheus oferece é uma ruptura, certo? O Neo pegando a pílula vermelha vai ser uma ruptura da vida dele. Depois dela, ele não vive mais como antes. E na nossa vida, a gente tem algumas verdades que são assim e verdades que não. Então você pega, sei lá, descobrir que a gravidade existe, que a coisa que está no alto cai, é uma verdade. Claro que é uma verdade, mas não sei quanto isso muda na sua vida, né? Descobrir que a água é H2O, ok, é uma verdade importante, mas isso não muda a sua vida. Agora, tem algumas coisas que você descobre que elas mudam a sua vida. Sei lá, quando você descobre, por exemplo, uma vocação. Você descobre, você nasceu para fazer aquilo. Isso muda a sua vida. Uhum. Você descobre que vai ser pai, que vai ser mãe. Isso muda a sua vida. Você recebe, né, no caso, um diagnóstico de uma doença, por exemplo. Isso muda a sua vida, certo? Você converte, muda a sua religião, coisa assim. Isso muda a sua vida, muda a direção da sua vida. Então, é esse tipo de verdade que o Morpheus está oferecendo para o Neo. E que se ele pega, ele vai ter que mudar a própria vida. Mas é muito difícil, porque ele vai ter que aceitar uma outra realidade, uma outra vida. Isso exige coragem, mano. Responsabilidade e renúncia. O Neo vai ter que renunciar a um monte de coisa, ele vai ter que ter coragem. Então, não é uma verdade simplesmente, sei lá, você descobrir que a Bastilha caiu em 89, sabe? 1789. Isso é uma verdade, mas não muda a sua vida. Agora, você descobrir que vai ser pai, muda a sua vida. E esse processo não é um processo simples. Porque quando ele vai ver a realidade, que é o mundo tomado pelas máquinas, não Matrix, dói. É quase um renascimento aquela cena, né? Então ele renasce, e aí tem todo aquele processo, e ele pergunta, por que meus olhos estão doendo? Porque ele tá vendo pela Porque é a primeira vez que ele tá vez. vendo. Porque ele fala que ele nunca tinha usado os olhos. Né? Então, quando você passa por esse processo, ele não é simples, ele não é fácil, e ele tem dor. Ele é difícil. Quando a gente Tem passa até por ele. o paralelo evidente com a caverna do Platão, que é isso, né? Que quando o homem sai da caverna, o sol, que pode-se pensar aí que é a verdade, ele cega o homem. A primeira reação é de que ele não consegue enxergar. Uhum. A luz é tão forte que ele não enxerga. Ele precisa passar um tempo ali, se acostumar com a luz do sol para conseguir enxergar, para depois voltar para a caverna. Né? Porque, como a Ale falou, às vezes o que nós queremos, ou que nós não queremos, é lidar de fato com a realidade. Às vezes, mesmo você sabendo que o bife não é real, você quer aquele sabor, você quer alienação. Eu já me perguntei isso algumas vezes, porque muitas vezes que a gente lida com conhecimento, nós ficamos nesses dilemas, que é, cara, será que eu devia mesmo ficar aprofundando meus conhecimentos para saber disso? Porque às vezes você chega em lugares que você percebe que não será possível fazer algo diferente, que você não vai conseguir transformar aquela realidade, mesmo conhecendo, mesmo sabendo. E é difícil, porque você fala, putz, eu sei dessa verdade agora, eu sei do que acontece, eu vejo essa realidade, eu vejo essas desigualdades e eu não consigo fazer nada, mesmo sabendo. Então, às vezes, é difícil também lidar com essa realidade, porque a gente percebe que não consegue. Mas eu acho que a verdade ali do Matrix não é uma verdade que vai alterar a realidade.
É uma verdade que vai alterar o Neil. A realidade continua sendo o que ela é. O Neil é que mudou. Então é um tipo de verdade que muda o sujeito, não a realidade. Tanto tem a cena lá que ele encontra a criança, quando ele vai falar com o oráculo, e que a criança tá entortando a colher lá, né? E aí a criança fala, a colher não existe. Isso. Né? Não é a colher que tem tá que mudar. mexendo, é você. É você. Que quem muda é o Neil. A realidade é ela, gente. A realidade é o que ela é. Não estamos falando aqui, evidente, de realidade social. Isso precisa ser mudado. Mas não é essa a realidade, né? Mas a realidade, as coisas como elas são como elas são. E não é isso. Mas se você muda o seu olhar, aí a realidade tem uma... Não é que ela muda, mas ela tem um outro significado. Eu tava pensando e me veio uma provocação que é assim, eu acho que eu vou por esse caminho. A pílula vermelha é a pílula que muda o ser humano, esse sujeito, ele tem que se transformar. E ele está negando todas as distrações e as mentiras do mundo virtual, dessa Matrix. Só que o homem que toma a pílula vermelha não quer uma mulher que tomou a pílula vermelha. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ele quer a Mônica Bellucci. E ele vai continuar querendo. Por que a Mônica Bellucci? Porque ela tá no filme, ela tá no 2. Ela é a esposa do francês. Tá. O francês, que é a representatividade de querer todos os prazeres da carne, ele tá com a Mônica Bellucci, ela tá com ele. Porque ela é maravilhosa. Ela tá com o cabelo em dia, tá maquiada, tem um bocão, um corpo maravilhoso. Só que essa mulher, ela está nas distrações e nos estereótipos da Matrix. Sim. Quando eu paro de fazer isso, porque o meu cabelo está escovado hoje, eu tô com delineador, eu tô com blush, porque eu preciso me aparentar dessa forma, até pra ser ouvida, pra que vocês me assistam, eu preciso estar assim. Se eu não estiver assim, se eu for a Alessandra da Pílula Azul, ninguém vai me ver, ninguém vai me ouvir, e é assustador. É assustador, não vai ter tinta de cabelo pra pintar o cabelo branco. Então assim, eu não sei se a gente tá preparado para dizer não a todas essas distrações e essas mentiras. Até porque, e aí vem o outro lado, a mulher hoje, que tem essa necessidade de estar apresentável e ser aceita, ela prefere, às vezes, ir para o visual da Matrix. Então, o filtro do Instagram, que tem a boca grande, os cílios bonitos, eu quero ser assim na realidade. Sim. Então, eu digo não a mim, para dizer sim à Matrix. Então é muito difícil a gente se desfazer simplesmente de tudo. E eu nem sei se a gente se desfaz todo, porque o Neil tomou a pílula, mas ele tá lá no treinamento e na simulação do treinamento ele se distrai com a mulher loira, de vestido vermelho, com decote. Então. E ele, né? Opa, peraí, o olho segue esse estereótipo, não tem jeito. Só que assim, a Mônica Bellucci, gente, ela está com uma roupa plástica de verniz que não dá pra andar. Inutilizável. Ela está com os passinhos curtos. Se ela tiver que correr, ela tá ferrada. Ela tá de salto alto. Pelo amor de Deus. Então não dá pra ter salto alto fora da Matrix, no mundo real. Só que a gente vai dizer não pra isso. Por isso que eu acho que a realidade concreta, ela tá lá, mas também existe essa Matrix. E que muitas vezes a gente vai pra alienação. A gente vai escolher esse caminho. Porque a realidade em si, ela é sempre... vai ser mais difícil de lidar. Eu acho que na vida aqui, nessa vida mais pé no chão aqui, nossa, é um jogo. É um jogo de cena, assim, né? Fazendo uma referência ao grande filme do Eduardo Coutinho. É jogo de cena, não? Enfim. Que é um jogo, porque sim, você vai ter que fazer isso para ser ouvida, tal. Mas você precisa entender, e aí é um seu entendimento, aonde é que está você. Se o seu coração está lá na Matrix ou está fora da Matrix. Você está na Alê maquiado ou você está na Alê em casa. Acho que é isso que importa. Mas você não pode negar a realidade nesse sentido que a gente está falando. Aliás, em nenhum sentido. Então você não vai brigar, falar assim, não, eu não vou fazer maquiagem, as pessoas vão ter que me aceitar desse jeito. Você pode fazer isso. Só que eu acho que vai ser muito mais difícil para você. Vai ser um percurso muito mais sofrido. Você pode também jogar o jogo. Falar assim, não, eu vou fazer maquiagem porque é o que querem ver.
Só que eu não sou Só que assim. eu não Você sou precisa essa pessoa. saber, exatamente. Exato. É uma máscara que você vai colocar, mas você precisa saber que é uma máscara. O que acontece, eu acho, assim, facilmente, é a gente se perder na própria máscara, né? Que você coloca aquela máscara e você passa a acreditar que você é a máscara. Então, acho que esse é o problema. E que o Morpheus, ele oferece pro Neo saber exatamente o que está por trás da máscara. E, de novo, não é uma verdade que ele vai saber e vai simplesmente continuar tocando a vida. Não, ele vai mudar completamente. Transformar ele. E ele sabe disso. E o Morpheus fala, não adianta eu falar. Você vai ter que ver. Você vai tomar a pílula e aí você vai ver. E não tem mais volta. Não é uma verdade que você explica, é uma verdade que você vê. E ele fala isso depois no momento lá mais pra frente, que ele fala que o caminho só se sabe percorrendo. Ele fala isso pro Neo, né? Ele falou, no caminho não é uma coisa que eu te falo antes. Você sabe o que é o caminho quando você tá percorrendo ele. Então, mas também é muito difícil, né? Porque eu fiquei pensando, por exemplo, fiz um paralelo com o São Tomé. Que ele é o apóstolo que não acredita na ressurreição de Cristo. Porque ele não viu. Porque ele não viu. E ele fala, e é famoso, só acredito vendo. E aí o que acontece? Jesus aparece de novo e chamam, né, o Tomé vai até ele, e quando ele chega, Jesus não apenas está lá, como ele mostra as feridas abertas e o Tomé bota o dedo na ferida. Então essas frases que estão na nossa vida, né, só acredito vendo, botar o dedo na ferida. Ele bota o dedo na ferida. E a hora que aí ele crê. E quando ele crê, ele não fala simplesmente assim, agora eu sei que Jesus está vivo. Não, ele fala, Jesus é o meu Senhor. É uma verdade que ele se dobra para ela, ele se ajoelha para essa verdade. Não é verdade, agora eu sei. Não, ele se ajoelha. E é isso que o Neo tem que fazer. É essa a verdade da pílula vermelha. Não é uma verdade que você vai entrar na internet e um cara fazendo uma live vai te contar e você vai passar a acreditar naquilo. Não é essa a verdade. E essa verdade, ela tá nessas jornadas do herói, que é essa crença que você tem que ter. Você tem que ter. O São Tomé teve a sorte de ver, mas assim, a gente não vai ver. O crioulo tem uma frase que fala, não preciso morrer para ver Deus. Sim. Então é tipo isso, a gente não vai ter que ver. É um salto de fé, você tem que dar o salto de fé, né? E nessas histórias, até anotei aqui, né? O Neo só vai vencer quando ele acredita sem ver. Sim. Ele tem essa fé, ele tem essa crença. E ele morre por isso, porque ele acredita. O Odisseu também, quando ele sai da ilha de Calipso e deita na jangada e fala, agora eu vou, agora eu acredito. Ele se entrega e ele acredita. Você tá falando isso, tem uma cena que eu me lembrei agora, do Indiana Jones, que eu não lembro qual dos três mais antigos, né? Que ele tá lá na aventura dele e chega uma hora que ele tem que atravessar de um lugar para outro. E ele tá com um mapa que diz que ali tem uma ponte. Mas não tem. Ele chega lá, não tem a ponte. E ele vai, como é que eu vou fazer? Joga. E aí, eu não lembro exatamente, mas ele tem que acreditar. É um salto de fé que ele dá ali. Tanto que ele segura no coração dele e dá o salto. É a hora que ele dá o salto que ele dá um passo, a ponte tá lá. Tem chão. E isso que acontece com o Neo, com a Odisseia, com Indiana Jones, acontece com o Harry Potter. Porque quando ele ouve o Dumbledore falando, o menino tem que morrer, ele acredita nisso. E ele toma para si que ele fala, a única forma é eu acreditar. E ele se deixa morrer pelo Voldemort. Ele é um Avada Kedavra, mais uma da varinha. E ele morre. E só assim ele consegue salvar todo o povo dele. Então o Odisseu salva Ítaca, o Neo salva Zion quando eles acreditam. Né? Em si, na escolha, no propósito. E a gente dá esses saltos de fé na vida, assim, né? Eu falei aqui, dei o exemplo, você tá num trabalho que é ruim, aparece um outro, mas é incerto. Você ir pro outro é um salto de fé. Você não sabe o que vai ter lá. Mas você vai. Você dá um salto de fé que o salto de fé não é você passar a ter uma fé, exatamente. É você se propor, se dispor a ir para o desconhecido. Que é muito difícil. É muito difícil, mas se eu fosse o Indiana Jones, eu acho que eu não iria. Eu daria a volta. Eu não daria o primeiro passo, eu voltaria. Ia voltar pra trás, né? Às vezes a gente todos esses personagens, é impressionante, né? Eles só fazem isso pelo outro. Sim. Não é por si. O Neo, ele é o herói porque ele escolhe morrer para salvar
os outros. O Harry Potter também, ele escolhe morrer pra salvar o mundo mágico e o mundo dos trouxas. É muito interessante É um sacrifício. isso. É um sacrifício. Eles escolhem se sacrificar pelo outro. Eu acho que a gente se torna mais humano quando a gente se sacrifica pelo outro. Não que a gente vai ter que morrer, mas existem sacrifícios que a gente faz pelo outro. Isso faz da gente pessoas melhores, né? E são sacrifícios comuns, assim, né? Tipo, acho que eu já comentei aqui. Tipo, é um sacrifício de, sei lá, eu faço uma coisa minha vida inteira. Um exemplo, minha vida inteira eu joguei futebol sábado de manhã. Mas agora eu tenho uma filha pequena. Eu vou sacrificar isso. Eu não vou jogar futebol porque eu vou ficar com ela. É esse tipo de sacrifício, porque é o sacrifício do seu eu, de uma coisa que você quer, que é importante pra você, que você quer, mas que naquele momento não dá porque tem uma outra pessoa precisando de você. Acho que é esse tipo de sacrifício, exatamente, né? Não é morrer. Exatamente. Acho que não. Não, são coisas pequenas, né? Lembrei aqui que essa semana eu tava levando minha esposa pro trabalho e aí eu tava com o carro parado, com o pisca-alerta ligado e o cara bateu no meu carro. Parado. E aí, na hora, eu peguei o contato dele e tal. E eu fui pro meu trabalho pensando nisso. Falei, poxa, e aí? Falo ou não falo? Falo pro cara, porque é um prejuízo material, né? Se ele não arruma, eu tenho que arrumar. Só que, não me perguntem por quê, eu não sei falar por quê. Eu cheguei à conclusão que eu não ia falar com o cara. Foi uma coisa pequena, teve ali um arranhãozinho, tal, mas ninguém se machucou, tal. E depois eu fiquei pensando, por que eu tomei essa decisão? Eu acho que são decisões muito simples do cotidiano. Eu não tô falando que ninguém tem que levar prejuízo por algo. Não é isso. Mas é que é isso. Eu deixo o que me interessava, que era... Pô, eu não queria que meu carro tivesse aquele arranhão. Porque é uma coisa que eu senti naquele momento que eu não deveria ir atrás. Então, o sacrifício, às vezes, são coisas pequenas. Não é você morrer pela humanidade. Não é você morrer pelo outro necessariamente. Mas é, às vezes, você abrir mão de você. Porque eu acho que quando nós abrimos mão de nós nos tornamos um pouco mais humanos, sim. Porque é deixar o seu eu de lado. É deixar o que eu posso ser o grande herói, o Odisseu. Eu posso ser o escolhido, Neo. E eu vou simplesmente me entregar em prol do outro. Isso é bonito, mas é difícil, né? É, porque você tem que dizer não a você, né? Exato. De certa forma. Bem O difícil. Odisseu, ele... Não dizia. E matou boa parte dos É homens. o que a gente tá falando, né? isso. Do que a gente falou no Odisseu, que acho que é isso que você vai falar, que é o orgulho. O oposto esse é o oposto do que a gente tá falando, é o orgulho, né? Uhum. Que é o Odisseu lá na cena do Polifemo. Ele podia simplesmente ter ido embora. Mas não. E ele só volta pra casa mendigo, irreconhecível. Ele tem que dizer não assim. Ele E nega ele assim. tem que enfrentar o seu inferno. Ele tem que ir até Hades. O Neo também. Ele tem que dizer não assim. Ele não vai mais existir. Não tem mais Neo. Ele vai morrer por aquele povo, né? É uma metáfora, claro. Mas é o que a gente tem que fazer. Sim. Quer dizer, E é o que eles dizem. O Cypher é o oposto do Neo mesmo, né? Como você falou. Que ele não quer. Não quer, e tá tudo bem também. Quer dizer, não sei se tá tudo bem, mas ele não quis. Ele é o oposto do Neo. Tipo, ele recusa essa transformação que o Neo passa, que é o que eu tava falando da pílula vermelha. Ele até vai, ele sai da Matrix, mas depois ele volta atrás. Fala, não, eu quero o prazer da carne. E a gente é um pouco assim em vários momentos da vida, né? Porque o Smith pergunta pro Neo, cara, por que você quer salvar essas pessoas? Você acha mesmo que elas querem ser salvas? Você acha que elas querem sair da Matrix? Você tá louco? É. E o Cypher é isso, ele saiu e não queria sair. Né? Então também não dá pra todo mundo querer tomar a pílula vermelha. Às vezes você não quer. E às vezes a gente não quer. A gente diz não. Porque a gente quer os prazeres, a gente quer o conforto, a comodidade, não quer enfrentar o medo, o desconhecido. E também acho que isso, o exemplo que o Júlio deu, é interessante de pensar de como as coisas são circunstanciais também, assim, né? Então, nesse caso que você deu, que foi um arranhão, uma coisa pequena ali, você escolheu a paz, né? Não vou ir atrás do cara, sei lá. Mas se fosse uma batida muito grande, que ele tivesse dado um baita prejuízo pra você ia ter que ir atrás. Então, tipo, as coisas são escolhas, circunstanciais. né? São escolhas. E foi uma escolha muito baseada no sentido. Isso que eu achei muito louco. Eu fiquei pensando depois. Porque eu não fiquei pensando muito por que eu tava escolhendo aquilo. Eu senti que eu não ia atrás. Mas é isso, é circunstancial, é do momento. E tem uma coisa que eu acho interessante disso, que nós estamos falando aqui, das nossas escolhas e como isso atua sobre nós, os sujeitos, que quando o Neo, ele tá sendo treinado, e é uma coisa interessante ali, porque ele é treinado a partir de softwares que são carregados, né? Maravilha então isso, eu queria tanto, assim, que fizesse também. só um download só na minha cabeça. Só upload ali, ó, e vai aprendendo. Nossa, Cara, quando que a IA vai fazer isso, Então, né? Nossa, eu queria muito que tivesse, tipo, aprender alemão, dar um download lá, vira os olhos eu e acho pronto. que essa é uma questão para se pensar.
Porque os meus estudantes, eles queriam meio ser assim. Eu só plugava um pendrive aqui e aprendia. Os estudantes não, eu também queria, eu sou professor. Humanidade. Mas eu acho que não é humano aprender assim. Eu acho que o processo de aprendizado, ele é composto por muitas coisas. Inclusive esse processo mesmo de você ir errando, acertando. E aí você vai aprendendo. Em muitos sentidos. Só que daí, eu concordo com vocês, só que daí o que acontece também é que no meio você desiste, né? Que você fala, pô, é muito difícil, dá muito trabalho, eu vou voltar pra trás, vou desistir. Você desiste, né? E a IA é um pouco isso, né? Ela chega agora nesse momento que as pessoas, elas querem, aliás, não querem, algumas pessoas mais, pensar. É assustador olhar para o mundo que você abre mão daquilo que nos torna, porque a gente, enquanto espécie animal, o que nos diferencia é justamente a nossa capacidade de pensar. Então, você pega um porco, você pega um leão, até onde a gente sabe, eles não pensam como nós, eles têm instintos. Nós, seres humanos, pensamos. E a IA, ela tá fazendo com que muitas pessoas queiram não exercer mais essa faculdade. Por quê? Porque, pra que eu preciso saber o que aconteceu no ano de 1822 se eu posso dar um Google, se eu posso perguntar? E o IA vai me contar, a inteligência artificial vai falar tudo o que aconteceu. A IA é a pílula azul, completamente. Exatamente. Porque ela vai te dar umas verdades que eu tava falando, mas são verdades que não vai adiantar nada. Não vai te transformar. Não muda nada. Você não vai Até usar uma coisa, esse pensando no trabalho, por exemplo, de professor, o que eu tenho para oferecer para meus alunos que a IA não oferece? Eu não posso mais, como professor, nem acho que ninguém, oferecer esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo não é importante, porque você encontra ali na internet. Então, a gente tem que pensar, é um desafio, o que eu tenho a oferecer, que a IA não oferece. E aí é interessante, porque mesmo com o Neil tendo feito todo aquele upload, tem até uma parte que o programador fala pro Morfeu, nossa, ele é uma máquina, tô há 10 horas programando, subindo softwares, Sim, né? É verdade. E aí é muito doido. Só que quando ele vai treinar, então, de novo, a coisa prática. Ele tem lá o conhecimento que foi o upload, mas ele vai pra prática com o Morfeu. E aí o Morfeu fala um negócio pra ele, que eu até anotei aqui. Ele fala que ele precisa esquecer 3 coisas: o temor, a dúvida e a descrença. Então ele tem que parar de ter medo. Ele precisa parar de duvidar. E ele precisa parar de não acreditar. Eu acho que essa é uma lição importante para nossa vida. Ainda mais nessa vida que a gente fica entre essa realidade, a Matrix, nesses vai e vens. Porque a gente tem escolhas. E essas escolhas, muitas vezes a gente toma não porque nós escolhemos, mas porque nós temos medo, porque nós temos dúvidas, porque nós não acreditamos. E isso faz com que a gente sofra as consequências. Eu acho que a IA, ela me assusta, porque ela é perfeita. Uhum. E quando eu vou tentar fazer algo, ela já fez. E ela facilita muito. Fez bem feito. E fez melhor do que eu poderia fazer. Uhum. Então, acho que quando o Morfeu fala isso, você tem que ter crença e tirar o temor de dentro de você. Seja imperfeito e você erre. Porque isso vai fazer você ser melhor do que a inteligência artificial. Porque ela já é perfeita. E perfeita você não vai ser. Então, você tem que acreditar que mesmo sabendo um pouquinho e errando, você vai ser melhor. Eu tenho que acreditar nisso. Porque perfeita igual a IA eu não vou ser. Eu não vou saber tudo que ela sabe. Mas né? é exatamente isso, né? Eu vi recentemente uma entrevista de uma jornalista que estudou a IA. E ela tava falando que ela não usa. Ela escolheu não usar. Escolheu a pílula vermelha. Ela escolheu não usar. Por quê? Porque depois que ela entendeu... Parece droga, né? Eu escolhi não usar, não parece droga? Não use drogas, perde, né? Mas ela escolheu. Ela tá explicando que depois de entender como funcionava, toda essa questão das informações, as big datas, ela optou por não usar. E ela vai nesse sentido. Aí ela pode fazer um texto conforme todas as normas gramaticais. Mas não tem humanidade naquele texto. Não tem o toque humano daquilo. Que é imperfeito mesmo. É diferente. A gente estava até comentando, né? Você assiste uma propaganda que é feita por IA, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da estética, ela chama atenção, ela pode angariar o público, mas não é humano. Não te toca. Não. E acho que tem uma coisa que não é humano, é que não é humano, mas não foi fulano que fez. Isso. Então, tipo, o filme do Nolan, eu acho que a inteligência artificial poderia fazer uma Odisseia.
Mas não teria o toque do Nolan. Não. Que é você olhar e falar, tem uma coisa do Nolan que eu gosto, uma coisa do que eu não Isso. gosto. E isso é legal. Isso é legal de ver. O que o Júlio pensa da Odisseia? Porque é diferente do que eu penso, não vai ser aquela resposta pronta. Então esse toque humano é isso. E é o meu aprendizado nesse processo, né? Exatamente. É muito legal. É, que eu acho que tem a dor, né? O Júlio falou lá o download dos conhecimentos. Seria maravilhoso. Eu acho que seria maravilhoso. Mas Bruno aprendendo alemão e... não teria o esforço, o tempo que eu gastei naquilo, sabe? Não teria a minha dor. Eu não teria o mesmo envolvimento. Isso tem, por exemplo, com uma coisa... Pensa aí, a gente tem na nossa vida uma coisa que você conquistou e uma coisa que você ganhou, assim, veio de graça. A nossa relação é completamente diferente. Uhum. Aquilo que eu conquistei. Eu passei um tempo com aquilo. Eu gastei um tempão lidando com aquilo, sofrendo, ganhando, perdendo pra eu conquistar. Agora, aquilo que veio de graça, não tem nenhum valor. A gente não tem uma relação com aquilo. É o oráculo falando pro Neil, né? Ele fala, eu sou o escolhido. Ela fala, eu sei se você é, mas você vai ter que viver. Tem que viver, exato. É. E ele vivendo é muito mais legal do que se ela virasse e falasse, toma, Você é. você Você é o é. escolhido. Ele não tem ganho nenhum com isso. Mas a gente quer o tempo inteiro isso também, né? A gente quer que alguém chegue e fale, você é isso, faça isso. Você tá na terapia lá e fala, ô terapeuta, por favor, resolve meus problemas todos aqui. Me fala qual que é o trauma, qual que é a coisa. Que remédio que eu tomo. Mas não, a gente tem que ver, a gente tem que olhar para aquilo, compreender, fazer um percurso de dor, dolorido por vezes. E que só assim você vai entender. Uhum. Porque, de fato, pode chegar e falar assim, não, seu trauma é esse aqui. Ou chegar, Nil, você é. Só que ele não vai ser. Se ela falar, você é, ele não vai ser. Esse é o ponto. Eu até fico me perguntando se ele é o escolhido ou ele se torna o escolhido. No processo. Ele se torna. Eu acho também que ele muito mais se torna do que ele é o escolhido. Não, eu acho que são as duas coisas. Ele é o escolhido, mas ele tem que se tornar o escolhido. É, porque tem uma profecia, né? É verdade. É. Tem uma profecia de que o primeiro que conseguiu escapar da Matrix, ele voltaria pra salvar Zion. Então, ele seria esse que é retornou. muito cristão isso, né? É até engraçado você falou isso. Tem um filme que é A Última Tentação de Cristo. Vocês já ouviram falar, que é baseado num livro e tal. É um filme lá do final dos anos 80, do Martin Scorsese. Que é muito interessante, porque qual que é a história? Que quando Cristo estava lá na cruz, ele desceu. Ele resolveu não morrer. É sério? Ele resolveu Não não, conheço ele esse. resolveu Também não. não morrer pela humanidade. Então, aí, ele não se tornou Cristo. Ele não se tornou Cristo. Então, essa jornada é muito cristã, né? Acho que é legal falar sobre isso, porque eu vi o vídeo do ator do Morfeu conversando, e ele fala, e eu fiquei... "Oh, é a história de Jesus Cristo, ele é o Matrix não é só escolhido. tecnologia. Não, e ele passa pela jornada, ele é o escolhido, ele recebe o chamado, ele vai no oráculo. Ele é o novo, né? O Neo. Ele é o novo, ele também salva. É o Neo também é One, né? Então ele é o The One. Ele é o escolhido mesmo. Exatamente, é um anagrama, né? E ele morre e ressuscita. Uhum. Isso é louco, E né? como é que ele ressuscita? Como que ele ressuscita? Como que ele ressuscita? Eu acho muito legal isso, porque Aquela cena é boa mesmo. tem verdade. até uma inversão, assim, do conto de fadas, né? Porque ele é uma bela adormecida, né? Digamos. E que ele ressuscita com um beijo de amor verdadeiro. Sim. Só que quem dá o beijo não é o príncipe, é a Trinity. Fora Ela da dá o Matrix. beijo de amor verdadeiro, que era a profecia dela, né? Tipo, o destino dela, que o oráculo falou pra ela, que ela ia se apaixonar pelo escolhido. E ela dá essa vida pra ele, porque Trinity também é a trindade. Sim. E a gente pode fazer essa analogia com o Espírito Santo. Uhum. Ela dá esse beijo, mas ela também dá pra ele essa condição de... É o espírito. De reviver, né? E reviver melhor e tudo mais, né? Eu acho que dá pra fazer uma leitura cristã facilmente. Total. Que né? mais Mas- tem? Tem o Cypher, que é o Judas. O Judas, Judas, o traidor. traidor. O Morfeu é um mentor, né? Seria João Batista, ele fala, né? Isso. É o que batiza Jesus, né? Ele batiza, então você é o escolhido e você tem essa trajetória. Zion é a terra prometida, Uhum. que ele tem que salvar. Então, é muito a história de Jesus Cristo e dessa jornada, né? Do herói que a gente também viu um pouquinho em Odisseia, enfim. É. Muito legal. Isso é bem legal, né? Porque quando a gente pensa nessa ideia cristã, tem o chamado, tem o processo, tem a redenção. Por quê? Porque tem também os erros, tem a queda, tem o pecado. Então, é justamente toda essa complexidade que a gente está falando que passa pelo humano
das virtudes, dos vícios, de escolher acertar, de errar, que te leva até algum lugar. Numa perspectiva cristã, a salvação. Só que para isso tem renúncia. Então não dá para ser salvo se você é orgulhoso, se você não vê o outro. Não dá. O Odisseu. O Odisseu. Ele tem que se renunciar. Ele renunciar precisa a si, se entregar. ao orgulho. Ele tem que Exato. se entregar. A fama, né? A A fama fama. dele, de quem ele é. Tem que ser ninguém, né? Que a gente falou. Tem que ser ninguém. Então é esse processo que dá um sentido para a vida. Eu acho que as pessoas podem ter muitos sentidos. Cada um pode escolher os sentidos que vai dar para sua própria vida. Porque no final das contas, cada um tem a sua vida. Mas nesse processo todo, eu acho particularmente muito bonito a ideia cristã da coisa. Que dá pra gente fazer essas analogias aqui com Matrix. Porque é justamente quando você aceita esses processos de se negar, de olhar para o outro, de amar o outro, né? Cristo falou que os 2 grandes mandamentos seriam amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E amar como você se ama é difícil, porque a gente sempre tende a se colocar em primeiro. Então eu vou amar o outro como eu amo a mim. É um negócio mesmo de renúncia, de abdicação, de deixar o seu eu um pouquinho de lado para olhar para o outro. Que é difícil pra caramba dos nossos dias, né? É isso, a gente tem que fazer essa escolha. No fim de tudo, o Smith pergunta pro Neo, por que você tá continuando lutando comigo? Por que você não para? Cara, não, você não vai chegar a lugar nenhum. E ele fala, porque eu escolhi isso. Então, é uma escolha interna que a gente tem que ter, que tem renúncia e tudo mais. E é a nossa trajetória, a nossa grande odisseia. Sei lá, Matrix é muito foda. Não sei o que dizer, mas é muito bom. Sei lá, Porque é muito tem o outro bom, lado, cara. né? A gente tava conversando da pílula, eu fico pensando, se eu soubesse das coisas que eu sei, será que eu ia querer mesmo a pílula vermelha? Será mesmo? Porque é difícil pra caramba Não, também, sabe? eu tenho Não um sei se eu queria, pensamento gente. intrusivo muito grave. Que é assim, se tiver um apocalipse e o mundo acabar, a minha maior preocupação é onde eu vou arrumar tinta pra pintar meu cabelo branco. Porque comida eu vou achar, tenho certeza. Vai ter bicho, planta eu vou plantar, o alface vai ter. E o que eu faço com o meu cabelo branco? Então eu Deixa quero... branco. Deus me livre! Então assim, eu Vai ter que quero... raspar. Tá bom, careca. Eu aceito ser careca. Mas o que eu quero dizer aos extremos é assim, eu tenho uma preocupação com a minha estética que tá dentro dessa Matrix. Ela é falsa. Meu cabelo não é dessa cor. Mas eu quero a pílula azul, porque não me deixo abrir mão disso. Não Então, só você, né? Então até que ponto a gente não abre mão da pílula azul, né? Exato. Tem coisinhas ali que você quer. Tem muitas coisinhas. Não, acho que na da vida, gente. assim, não na ficção, as coisas não são assim. Você não renuncia completamente às coisas. É o que eu falei lá, um jogo. Você joga o jogo. Acho que a dificuldade é não se perder no jogo. Não se perder a ponto de você achar que isso é você. Que sem isso você não existe. Com um fio de cabelo branco você deixa de existir. Aí acho que isso é um problema. Mas a gente joga o jogo, né? O tempo inteiro. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Mas acho que não é assim, não. Você toma a pílula e já era. Acabou. Sim, é difícil. Não, Acho que é difícil pra Só caramba. uma coisa que no filme aparece, eu acho quase profético, né? Que é sobre a IA. Que acho que é o Morpheus que fala, eu até anotei aqui, que ele fala que a IA criou uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Que é o que a gente tá falando, né? Você falou da IA e que é o que a gente tá lidando hoje. Que alguém falou recentemente, mas eu não lembro quem, então perdão aí por não fazer a citação, que o problema não é a inteligência artificial. O problema é que a inteligência artificial tá criando uma burrice natural. É isso. Esse é o problema. O problema não é a inteligência ali. O que está sendo feito é um problema, claro que é um problema, mas o problema é que a inteligência natural tá acabando. A gente tá deixando o E pensamento por escolha. pra ela. Por escolha. Isso que é assustador, porque pensar é muito humano. O que a gente tá fazendo aqui, no final, é pensar juntos. Sim. Isso é da nossa espécie. Até quando você escolhe, não quero pensar, tá? É uma escolha sua. É um exercício do pensamento. E quando você coloca isso pra uma máquina, você tá desumanizando. Tirando o que é humano. Porque faz parte de nós. Mas é difícil, é contraditório, a gente se perde, sim. Dói, são processos complexos. Sim, ninguém tá falando que não. Mas se você tira isso, sobra, na minha concepção, a nossa espécie animal. Sobra os instintos, aquilo que a gente é no processo evolutivo.
que sobra se você tira o pensamento do Eu humano? acho que é a Ilha de Calypso. Porque você só deixa a IA pensar por você porque dá muito trabalho. E você não quer ter trabalho, você quer viver nos prazeres, você quer viver no conforto. Então, você deixa que essa verdade fique oculta. Só que de manhã você chora. Porque você não é essa pessoa. Você quer pensar, você quer criar. Mas de novo, eu volto na coisa do jogo. Porque também não dá pra negar. A IA tá aí e não adianta a gente negar. Claro. Tudo bem, a moça aí falou que ela não usa IA, tudo bem. Parabéns. Mas, parabéns. Não, vai ser exceção. Parabéns pra ela, mas tipo, a IA tá aí, a gente não tem como negar a coisa. Acho que a parada, de novo, é o jogo, que assim, tem coisas que eu vou fazer com a IA, porque não me importa. São coisas burocráticas, são coisas que eu talvez não saiba fazer bem. Mas tem coisas que realmente me importam que eu não vou fazer com a IA. Que eu faço questão de não fazer com a IA. Então, quando eu estou estudando coisas para o doutorado, por exemplo, que eu tenho, não é só um diploma que eu quero, é a minha vida esse estudo, sabe? Tipo, isso diz sobre a minha existência. É um conhecimento para minha existência, não um conhecimento qualquer. Nesse tipo de trabalho, eu não coloco a IA para fazer. Sou eu que faço. Sou eu que vou fazer. Então é esse o jogo, que não dá pra fazer é tipo você chegar e falar, IA, faz a tese de doutorado aí pra mim. Isso. Aí você pode até ter uma tese, mas antiético quem tem a tese vai ser IA, você não vai aprender nada com isso. E no fundo você vai saber que você não sabe a tese. Exato, né? tem isso também. E eu não vou saber também a tese. Então pra quê, né? Pra que você vai fazer a tese? Então, agora, pra aí fazer uma coisa burocrática do trabalho, uma coisa que é uma bobagem burocrática, que alguém inventou lá, você fala, faz. Sim, aí seja bem-vinda, Seja né? bem-vinda, Sim, faz sim. por mim esse trabalho. É o equilíbrio mesmo, concordo, né? Porque, tipo, tá aí, a IA existe, não vou negar ela, né? Eu acho que Eu só não posso, desculpa, alienar ela, né? Que acho que isso tem acontecido. Alienar ela, não, me alienar pra ela, né? Tipo, que a gente comentou isso já, acho que em algum episódio, que é uma alienação do pensamento, que talvez seja o último estágio da alienação, né? Mas talvez pra isso que você tá falando, porque hoje você já sabe o que você quer e o que te dá prazer. Você gosta de estudar, Sim, você se descobriu. Você verdade. entrou no caminho do Neo, aí você caiu na toca do coelho. Os jovens, não sei se eles vão ter a chance tão fácil. Tô falando aqui chata, tia chata, né? Mas assim, eles vão ter que descobrir de outra forma. É interessante mais você falar difícil. isso, porque uma coisa é uma pessoa que já tá formada, né? Que não é que Descobriu o que gosta. Que ainda pode se perder, é evidente, mas ela é uma pessoa formada, tá lá, adulta. E outra é uma adolescente que tá crescendo Nesse mundo. Nesse mundo. Então, sei lá, como é que vai os nossos filhos, minha filha vai lidar, porque ela vai chegar nesse mundo, ela chegou nesse mundo já, e esse mundo já pronto da IA, não sei o quê, né? E tudo. Eu não, né? A IA, quando chegou, já era um adulto, já tinha uma outra relação. Talvez a sua filha, e aí eu tô super hipoteticamente, vai olhar e vai falar, por que eu vou ser uma doutora se já tem um monte e melhor do que eu? E existe esse bloqueio. E a gente vai ter que mostrar esse mundo de outra forma, né? Eu acho que esse é o grande ponto da coisa. Que é, nós já estávamos no processo quando chegou o acesso democratizado da IA. Os meus estudantes, eles estão crescendo no mundo em que, no momento que eles deveriam ser formados, ter esse processo, que não é legal, que tem gente que não gosta de estudar. É chato, demora, mas é um processo. E quando ele acontece, é o que vocês estão falando, ele transforma. Para eu saber que eu não gosto e descobrir o que eu vou gostar disso, ou que eu não gosto e tomar outros caminhos, ou para eu saber que eu gosto e que isso me dá prazer e eu vou seguir por aqui. Essa descoberta se perdeu, né? Só que você precisa passar pelo processo. E aí, como que é para esse estudante que não passa por esse processo? Porque ele não precisa ficar estudando. Ele pega o chat faz o trabalho para ele, que ele teria que fazer. Ele pega, e aí ele não tem ainda essa capacidade de analisar o que ele pode fazer de uma maneira que não é antiética e que é burocrática, faz sentido? E o que ele não pode fazer. Porque para ele é prático. Mas eu tenho uma dúvida, Júlio, porque eu acho que os alunos, eles fazem isso também de uma forma burocrática como a gente faz. O problema é que para o aluno a escola é uma burocracia. Eles não veem valor naquilo, não veem sentido naquilo, por isso que eles vão pro ChatGPT e para coisa mais facilitada. Porque eles não veem valor. Eles não veem sentido naquilo. Então, se eu não tenho sentido igual eu, quando tem a burocracia, eu não vejo sentido, e faz por mim. Porque eu acho que tem outros setores da vida dos alunos que eles não têm essa relação. Então, sei lá, tem aluno que gosta de jogar futebol. Pô, a IA não tem nada que ela pode fazer por isso. Se ele quer ser um jogador de futebol, ele vai ter que treinar.
A IA não consegue fazer nada para ele. Ele vai ter que ir lá pro treino e fazer os básicos lá para ele conseguir jogar futebol. Então, eu acho que falta na escola, a relação da escola com a IA é um problema porque não tem sentido. Então, como aquela escola não tem sentido, a minha perspectiva, tá? Não tem sentido, o aluno vai para a IA, porque aquilo lá é uma burocracia qualquer. Né? Quando a gente se importa. Quando a gente se importa, a gente não quer que a IA faça. A gente faz de verdade. Eu acho. E eu acho que ainda tem nos alunos, nos adolescentes. Eles ainda têm isso. Eu vejo que quando eles se importam, eles fazem de verdade. O problema é que eles não se importam com as coisas que a gente está oferecendo, que é aula. Aí acho que isso é um problema. Mas daí a gente começa a achar que eles são um problema, eles estão com um problema. Não, o problema é outro. É a educação. Acho que a gente tá generalizando, tem isso, né? Mas acho que vale a pena a gente pensar que é diferente esse processo quando a IA entra. Quando a gente vive no mundo dos algoritmos, nesse mundo que a gente tá aqui, né, hoje, as coisas mudam mesmo. As relações mudam, a forma como eu me relaciono com o conhecimento muda. Então, sim, eu acho que o que muda bastante, e aí é um problema mesmo, inclusive com o adulto, que você falou do algoritmos, que eles colocam a gente dentro de uma bolha, né? Isso. Então, sei lá, você demonstra um interesse por X coisa, aí ele te enche de informação desse X coisa, faz com que você ache que tá todo mundo pensando naquilo, né? E a forma que a rede social somente faz, ela achata completamente as contradições. É ou não é na internet. Ou você é X ou você é Y. E se você não é Y, você é contra, você é meu inimigo. Certo? E na real, nas coisas, as coisas são contradições. A gente gosta e não gosta das coisas. Aquela pessoa que você gosta, que você admira, você admira por uma coisa, mas ela fez umas coisas ali que você não admira tanto. Mas e aí? Tipo, isso acontece muito na arte, né? Sei lá, um artista que você adora a obra que ele faz, mas ele pessoalmente não é legal. E as redes sociais aproximou também a vida particular dessa pessoa, porque antigamente ninguém nem sabia a vida dos famosos. Agora você sabe. E aí você tem essa contradição. A obra é incrível, mas a pessoa não é. E aí o que você faz? A rede social faz a gente não lidar com as contradições. Ela achata as coisas. Ou você gosta da obra e você concorda com a vida pessoal dele, ou você cancela. Exato. E aí você cancela pela vida e não consome a obra. Porque a gente não aceita contradições, mas as coisas são contraditórias. Tá tudo bem, eu posso gostar da obra e não gostar da pessoa, eu não vou casar com ela. Exato. Eu só vou consumir a obra, né? Não vou fazer um matrimônio com essa pessoa. Essa é uma discussão boa pra gente ter mais pra frente, dia, né? eu acho. Eu tem acho muitos também. exemplos legais e tal, mas... Até porque, de repente... E aí acho que isso, só para finalizar, Júlio, acho que isso é um problema para a educação, mas para a sociedade como um todo, porque o nosso pensamento já, a forma que a gente pensa tá muito difícil, a gente fica intolerante, né? Sim, não é à toa que possivelmente esse seja um dos motivos da gente estar numa sociedade tão polarizada. Uma sociedade acho que sim. Que sempre vai para os extremos, que não tem mais diálogo, ou que o diálogo vai se esvaziando porque a gente vai para a superficialidade. E como o nosso tempo já foi, né? Aí quem tá ouvindo, escolhe aí depois de tudo isso se quer ficar ou sair da Matrix, porque eu não faço ideia. Difícil, mas enfim, é legal conversar sobre isso, né? Muito. Umas perspectivas boas, acho que a galera pode comentar também o que achou. Se tem outras coisas que viu e que a gente não falou também, né? Comenta aí. E se gostou, ouve de novo, compartilha. Vai ser um prazer conversar com vocês. Manda pro amigo, manda pra aquela pessoa que você acha que precisa tomar a pílula vermelha, precisa se mancar, sei lá. Manda também. Isso é legal. Valeu, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo.